Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, por acompanhar aqui este vídeo. Deus abençoe muito a sua vida. Quero aproveitar e te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir aqui este vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quarta-feira, quarta semana da Quaresma, dia 30 de março. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que responde aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho, mostrando esta união do Filho com o Pai, esta união perfeita, esta união que é Deus que é Pai, e temos o Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, que se fez homem e que veio habitar no meio de nós. O próprio Deus que se fez carne, se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem, não para nos condenar, mas para nos proporcionar a salvação, para nos dar a salvação, porque vivíamos nas trevas, no pecado, e quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, Ele se aproximou de nós,
Ele nos mostrou o caminho. Ele morreu por nós na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Só que nós vemos aqui no Evangelho que alguns judeus procuravam matá-lo, não acreditaram no Filho do Homem, não creram, não reconheceram em Jesus o Messias, o enviado do Pai, o Verbo que se fez carne. E será que ainda muitas pessoas não enxergam desta maneira? Se você perguntar aí pelo mundo afora quem é Jesus, alguns podem dizer, podem conhecê-lo bem, outros eles acham que será que existiu mesmo? Jesus, será que não é alguém que fica falando sobre isso? Mas será que é verdade? E as pessoas ainda se questionam, ainda duvidam. Jesus deixa claro aqui no seu Evangelho, na sua mensagem, que a gente não queira matar Jesus como fizeram ali os judeus. Os judeus procuravam matá-lo porque além dele violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Quando recusamos Jesus, quando não acolhemos a sua palavra, quando não acolhemos a sua mensagem, quando não cremos nele, estamos também matando Jesus. Por isso esse evangelho de hoje é de fundamental importância para nós, para olharmos para dentro de nós mesmos. Será que eu confio plenamente em Jesus, na sua palavra? Será que eu estou procurando viver essa palavra no meu dia a dia? E olhar para o mundo afora, será que existem pessoas que ainda não creem, que precisam conhecer ainda mais Jesus, a sua palavra? Será que tem pessoas que ainda precisam se aprofundar na fé? Por isso, faça a sua parte, seja sal da terra, luz no mundo. A luz de Jesus possa resplandecer na sua vida, possa refletir, as suas atitudes possam refletir a luz de Cristo e chegar a tantos outros corações que precisam conhecer essa verdade. A palavra de Deus, o Evangelho, seja esse instrumento vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se permita fazer a vontade do Pai, seja este instrumento. O Evangelho fala nisso também, que Jesus diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. E quem somos nós para querer fazer a nossa vontade? Eu sou dono da minha própria vida, eu faço o que eu quiser. Eu tenho que aproveitar mesmo a minha vida porque ela é curta e isso e aquilo, e eu não tenho que ficar preso a nenhuma religião, a isso e aquilo, e a pessoa não percebe que está se envolvendo nas trevas. Aonde você quer chegar pensando assim? Olhe o mundo afora, quem é você? Que a gente seja humilde de reconhecer a nossa pequenez. Olhemos para o Criador de tudo, do universo. Olhemos para o alto, para as estrelas, para o sol, para a lua. Quem é o Criador de tudo isso? E nós que não sabemos nem mesmo criar um desenho, não fica perfeito, a gente vai desenhar algo, a gente não tem uma habilidade. Então, que a gente possa reconhecer essa nossa miséria, essa nossa pequenez, e isso é humildade. Humildade não é se fazer menor do que os outros, não. Humildade é se reconhecer pequeno diante de Deus e que precisamos dele. Sem ele não somos nada. A soberba, pelo contrário da humildade, a soberba é ser autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu sou o máximo, eu não preciso nem mesmo de Deus. E a pessoa desta maneira vai afastando Deus de sua vida. Então que sejamos humildes. E Jesus fala aos judeus: o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer, esta união íntima com o Pai, do filho com o Pai. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz e vai mostrar obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Certa vez um apóstolo disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus falou:
Disse, se eu não me engano é Filipe, disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você me pergunta para ver o Pai, para mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. É o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Então, acreditando em Jesus, na sua palavra, estamos também acreditando, estamos vivendo em comunhão com o Pai. E aí o Evangelho vai falando, assim como o Pai ressuscita os mortos, lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição. E é por Ele e nele que nós temos que trilhar o nosso caminho, temos que nos esforçar para isso. E esse esforço para seguir Jesus, para estar sempre com Ele, para nos afastarmos do pecado e para vivermos em estado de graça, isso se chama amor. Esta luta diária se chama amor, e é desta maneira que nós temos que ir crescendo no amor, ir amadurecendo no amor a Deus. O amor a Deus é isso. Não é algo sentimental, mas é esse desejo de estar sempre unido a Jesus, em plena sintonia com a sua palavra, porque isso nos alimenta, isso nos fortifica e isso dá o sentido à nossa vida, à nossa caminhada, à nossa existência, porque é Ele a ressurreição, é Ele o caminho, a verdade e a vida. E Jesus continua falando: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. A importância de ouvirmos a sua palavra sempre. Ouvirmos com atenção a sua palavra e essa palavra possa adentrar ao nosso coração e que a gente possa crer nesta palavra, levá-la no nosso dia a dia e praticá-la. Porque Jesus também fala que aquele que diz aqui, no finalzinho do Evangelho, aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Ou seja, nós temos que ouvir a palavra, temos que crer em Jesus e temos que praticar esta palavra. Nós temos que praticar e fazer o bem. Não só, Jesus não falou aqui, olha, não façam o mal. Não é só ficar ali omisso, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço o bem. Não, nós temos que fazer o bem. A nossa fé deve ser acompanhada das obras de amor, de caridade, de estarmos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, obras de paz, de misericórdia, de perdão, ou seja, colocar em prática a palavra, os mandamentos de Deus no nosso dia a dia. E não pense que são grandes coisas, não. As pequenas coisas do nosso dia a dia, feitas com grande amor. Jesus está enxergando isso. E Ele não nos pede, façam coisas extraordinárias. Não é isso. Basta colocar grande amor nas pequenas coisas do nosso dia a dia, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. E que a gente possa sempre fazer a vontade do Pai, como Jesus fala no final do Evangelho: eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que a oração do Pai Nosso, que a gente reza: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós rezamos isso, pedimos que seja feita a vontade de Deus. Então, se rezamos, vamos viver isso, vamos viver a vontade de Deus sempre, a cada dia, renovando essa nossa entrega para que Deus realize em nós a sua vontade, não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Você gostou deste conteúdo? Te agradou? Te fez bem? Então, eu peço a sua ajuda deixando um joinha, um like no vídeo, o seu comentário, se inscrevendo no canal. Isso faz com que o YouTube sugira este vídeo para mais pessoas. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!